né? Então, eu como representante do NETEC, vou expor algumas considerações a respeito da pesquisa que eu desenvolvo, né, que é uma das únicas pesquisas em desenvolvimento atualmente, sobre trabalho, arte e autonomia, certo? Essa pesquisa, ela tem já 2 anos, tem 2 bolsistas envolvidos, e ela, na verdade, indaga, a pesquisa tem como objetivo indagar se há possibilidade do cinema ser um produto cultural de resistência, de não adaptação à produção da sociedade do capital. Ou seja, se o cinema pode ser constituído por elementos da arte, tá? Ou seja, se ele pode ser um produto cultural que forma sujeitos para o conformismo, né? Levando em conta esses conceitos que são da teoria crítica. A perspectiva teórica dessa pesquisa envolve principalmente os autores Adorno, Benjamin e o Marcuse. Tá? Então, inicialmente, essa pesquisa é dividida em 2 momentos. Uma pesquisa teórica, em que nesses autores a gente vai tentar delinear a relação entre trabalho e arte, tá certo? E a possibilidade do cinema ter elementos que compõem o que eles chamam de arte, né? E nessa perspectiva, se o cinema pode ser resistência, inconformismo, ou apenas um produto cultural denominado por eles, ou até por Marx, mercadoria, tá certo? Então a gente estabelece um diálogo com o Marx, né, para pensar a questão da arte, e também para pensar principalmente a questão do produto cultural enquanto mercadoria. Nós temos um diálogo muito próximo, né, com Marx, nesse sentido. Ok? Bem, a pesquisa é uma pesquisa teórica, tá? E uma pesquisa empírica com cineastas goianos, onde a gente realizou uma aplicação de questionários e entrevistas. Esses cineastas são ligados a 2 associações. Nós terminamos, de certa forma, a parte teórica da pesquisa conceitual, que é desses 3 autores, e estamos na análise dos dados da pesquisa empírica. Okay? Nesse momento, eu vou expor algumas dificuldades no que a gente chama de pesquisa teórica, tá? Em termos de conceito, de problematização, de conclusão, para que a gente possa pensar junto, né? Ok? Então, quando a gente analisa, por exemplo, as pesquisas que fazem relação entre cinema, formação, psicologia, educação, a gente encontra alguns impasses, algumas controvérsias que nós tentamos enfrentar, tá certo? Uma delas, que sempre a gente encontra, controvérsias que dizem respeito a críticas, inclusive, de limites de abordagem, né? Tem várias abordagens da psicologia que fazem essa relação, né? A psicodinâmica do trabalho, a própria psicanálise, né? O socioconstrucionismo dentro da psicologia também faz esse diálogo. A psicologia sócio-histórica com Vygotsky, né, com a abordagem vigotskiana, também procura fazer essa abordagem do estudo da arte enquanto processo formativo ou de deformação. Tá? Então, nesses estudos, nesses debates, a gente encontra alguns posicionamentos que são alvo de críticas, né? Por exemplo, uma das primeiras encontradas é a apropriação instrumentalizada da arte, né? Que a arte tem que servir para alguma coisa, tá certo? Então ela é vista com uma finalidade, por exemplo, que ou de tornar os alunos mais criativos, ou a arte pode ser uma metodologia adequada. Então há uma instrumentalidade, né? Uma instrumentalidade da arte. Outras perspectivas enfatizam a visão subjetivista da arte, né? A gente chama de visão subjetivista ou personalista, que vê a arte a partir do seu autor, da história do autor, né? Então, assim, procura, por exemplo, estudar a literatura de Kafka a partir da história de vida de Kafka, entendê-la a partir disso, né? Os impasses que o Kafka teve com o pai, ou, enfim, a obra do Van Gogh a partir a iluminação da obra ser vista a partir do próprio autor,
né, vinculando, por exemplo, a ele ser epilético e antes da época do ataque, né, da epilepsia, ter uma claridade, essa claridade ser a explicação da claridade da obra do Van Gogh, né? Nesse sentido, há uma apropriação, uma leitura da obra subjetivista, né? Vendo a obra a partir do autor, dos impasses da vida do autor, ok? Outra questão é observar a obra a partir do gosto de quem a enxerga, né? A obra é boa porque algumas pessoas gostaram, né? Sem levar em conta, por exemplo, uma teoria estética que dê conta de analisar a obra em si, ok? Outras apreensões, né? Inclusive no Congresso de Psicologia Social, foi uma polêmica muito grande. A gente observa-se também um outro ponto de vista, né, que é ver a obra, né, como por exemplo uma obra publicitária, né, sem levar em conta as condições do mercado, do capitalismo, né, sem fazer essa associação, essa relação com a questão da mercadoria, da finalidade externa, do consumo e etc. Né? Então, nós nos defrontamos, quando a gente estuda com a questão do cinema e da arte, né, com algumas dessas apreensões que a gente tentou, ao mesmo tempo, interrogar e não cometer esses mesmos erros, né, que tantos são criticados, de certa forma. Não por ele, mas por outros autores. Okay? Uma outra questão também que a gente observa é a tendência de considerar alguns referenciais teóricos completamente obsoletos, né? No caso, por exemplo, a própria análise que o Marx faz do capitalismo, né, da mercadoria, geralmente não é considerada nos estudos sobre arte, né? Então, assim, o que a gente observa é que, principalmente nos estudos de publicidade, de propaganda, o produto cultural é visto desvinculado, né, dessa dinâmica do capital, tá certo? Bem, dentro dessas questões que foram elencadas aqui, nós delineamos a nossa pesquisa, começamos a nossa pesquisa e, logicamente, enfrentamos alguns desafios, né, que eu vou colocar aqui, e também eu vou colocar algumas provocações para que a gente possa pensar, né, como sair ou como desenvolver. Não que a gente vai resolver isso, mas a gente pode desenvolver. Bem, a primeira coisa, né, o primeiro desafio foi delinear o que seria a arte em vinculação com o trabalho. Porque o que a gente observa é que a questão do trabalho, a questão do capitalismo, do contexto, da particularidade histórica do capitalismo, quando se analisa a arte, fica um pouco à espreita, né? E nós tentamos fazer esse diálogo, né, estabelecendo, por exemplo, tentando investigar, por exemplo, as tensões entre o produto cultural mercadoria e o produto cultural arte. Quais as tensões entre o produto cultural mercadoria, né, e o produto cultural arte? Que tensões, que contradições é essa? E foi um grande desafio, porque a gente incorre na possibilidade de dicotomizar e de tratar a arte como algo limpo, asséptico, fora desse contexto da sociedade, né? E a mercadoria é que é vista, o produto cultural mercadoria é que é visto dentro dessa perspectiva. Então parece que há um romantismo, né, um enaltecimento da arte, e como se você deslocasse, né, a arte, esse produto cultural arte, das condições concretas da sociedade, que a própria arte não pudesse ser feticizada em alguns momentos, né, pelo próprio capitalismo. Então foi um grande desafio, né, quando a gente começou essa pesquisa, porque surgiam muito essas perguntas, e que foram fundamentais essas perguntas para que a gente conseguisse tensionar essa questão, né? Então, primeira coisa que a gente percebeu nesses autores, logicamente lendo principalmente aqui o Adorno e o Marcuse, é que a arte é uma objetivação, tomando a objetivação como a objetivação no conceito de Marx, né? A arte é uma objetivação humana, tá certo? Então,
E como objetivação humana, o trabalho também é uma objetivação humana, tá certo? Mas no momento em que esses autores vão analisar a questão do trabalho, eles analisam o trabalho, né, numa perspectiva logicamente histórica, na particularidade do capitalismo, e nesse sentido o trabalho e o produto do trabalho no capitalismo é refletida por eles como um produto que recebe, né, o nome, você sabe, mercadoria. É um produto em que o sujeito não se reconhece, é um produto passível de alienação, de fetiche, de reificação. Né? Ao mesmo tempo, a arte, né, é encontrada, por exemplo, para esses autores, como uma possibilidade dessa objetivação ser uma objetivação de reconhecimento. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, é tensionada com a possibilidade, por exemplo, o fetichismo da música, a regressão da audição, por exemplo, a possibilidade dessa obra de arte ou desse produto ser fetichizado até o ponto desse produto virar algo que vai ser delineado muito mais pelo valor de troca do que pelo valor de uso. Tá certo? Então, para esses autores, por exemplo, a arte, pensar a arte, pelo que eu entendi, né, pensar a arte nessa capacidade de formação, nessa capacidade de resistência à sociedade do capital, também envolve pensar a arte como algo que surgiu dentro desse sistema capitalista. Porque é nesse sistema que a possibilidade da arte, no caso da burguesia, né, da arte burguesa, que a arte pode, inclusive, ser considerada elitista, como algo que saiu, algo que não reproduz a sociedade, né? Então, o Adorno fala que, por exemplo, a própria separação entre o útil e necessário, e belo, né, ou entre as dimensões do plano da cultura espiritual e da civilização, se consolidaram na praxis burguesa. E, então, eles dão base, né, essa praxis burguesa dá base tanto à ideia de autonomia da arte, como ao caráter mercantil do produto cultural. Então, não é uma coisa asséptica, distante, né? Ou seja, a arte carrega essa contradição, ela surge com essa separação, e é nessa separação que ela se distingue e, ao mesmo tempo, se reforça, se coloca como algo diferente. Né? Isso significa que a arte, em sua pureza, apresenta as mediações sociais que a determinaram, né? Pureza e evidências, né? Então, Adorno, por exemplo, fala que as puras obras de arte que negam o caráter mercantil da sociedade, pelo simples fato de seguirem a própria lei, sempre foram, ao mesmo tempo, mercadorias. Né? Até o século XVIII, a proteção dos patronos, né, preservava os artistas do mercado, mas, em comparação, elas ficavam, nesta mesma medida, submetidas a seus patronos e aos objetivos destes. Então, o que distingue, né? Se elas podem ser consumidas, né? Se muitas vezes elas são também encomendadas, né? Então, o que é que distingue, na verdade, a arte, né, da mercadoria, né? A gente vai tentar falar um pouco aqui. O que pode, o que pode acontecer, tanto segundo esses autores, com o trabalho, quanto com a atividade artística, é que os dois, tanto o trabalho na sociedade capitalista, pode ser sim um reconhecimento do sujeito, como a arte pode também, no seu extremo, virar fetichizado e ser estranhamento pelo sujeito. Então não existe uma limpeza, uma dicotomia nesse sentido, uma limpeza dessas duas polaridades. Né? Então, pode-se observar que, resguardados os cuidados com a dicotomia já mencionado, esses autores auxiliam o nosso olhar para o produto da cultura cinema tensionado entre mercadoria da indústria cultural, que provoca adaptação, uma mercadoria produzida para a massa, e o produto cultural arte, capaz de carregar resistência. Então, a gente tem que ter cuidado com essa tensão, tá? Para que a gente não fique numa polaridade ou em outra. E aí diz respeito a uma problematização que eles fazem com relação ao valor de uso, valor de troca, né, ao fetiche, que eu não vou me delongar aqui, que a gente pode, com a questão da finalidade em si, com a finalidade externa, eles fazem esse diálogo. Nesse sentido, a gente vai deixar para o segundo momento do debate, se por acaso isso aparecer. Tá? O segundo ponto
que nós também tivemos que ter cuidado ao trabalhar com cinema foi a dicotomia entre Adorno pessimista com relação ao cinema e o Adorno otimista com relação à arte, né? Porque quem lê esse material, né, quem lê os autores que estudam Adorno, geralmente tensionam, não é por acaso, logicamente, né, para uma dessas polaridades, né, que o Adorno é pessimista com relação ao cinema, ele só vê o cinema como uma degradação cultural, né? E ao mesmo tempo tem outros que também, ao enfatizar a arte, colocam essa arte sem tensionar o que eu falei inicialmente da questão da mercadoria, do fetiche, né? Enfim, como se a arte fosse a única salvação para a sociedade capitalista, para uma formação de um sujeito capaz de refletir, de ter uma sensibilidade diferenciada, né? Então nós tentamos fugir um pouco dessas polaridades a partir dos autores. Então, o que a gente observa é que em algumas obras do Adorno, sim, e eu vou bater nessa tecla, em algumas ressaltar, né, essa questão, em algumas obras do Adorno, o cinema pode ser formativo. Ou seja, não há essa pode até sim, né, por alguns textos ligados à indústria cultural, muralha, etc., a observação do Adorno de crítica ao cinema, mas em alguns textos do Adorno é possível estabelecer uma relação do cinema ser mediador psicossocial formativo para o sujeito, né? E existem alguns textos que ele trabalha isso, que são textos, por exemplo, como composição para os filmes, notas sobre o filme, transparência sobre o cinema, alguns de 44, os outros de 66, tá? Como também, aí é necessário dizer que alguns textos que enfatizam estética, arte, literatura, música, indústria cultural, ou em Marcuse, por exemplo, textos que enfatizam a crítica à ideologia da sociedade unidimensional, em alguns desses textos é possível perceber a arte, né, e a possibilidade do cinema ser um mediador, né, para a formação e não só um produto cultural de degradação, tá certo? Ou de semi-formação, pseudo-formação. Então, nós observamos isso, tentamos ver isso, não a partir apenas de textos que falavam sobre cinema, é importante ressaltar isso, mas em textos que falavam sobre música, tá? Em textos que falavam sobre estética, em textos, em obras dos autores que falavam sobre literatura, por exemplo, e também sobre cultura. Então nós observamos o seguinte, que não ficar nessa dicotomia entre pessimismo e otimismo, para que não ficasse nessa dicotomia, nós teríamos que investigar, né, e a fundo, tanto em textos que delineavam a racionalidade da sociedade industrial, no caso da indústria cultural, né, em textos que delineavam essa indústria cultural, no sentido de compreender melhor essa racionalidade, essa lógica. Então, partindo do pressuposto do que é cinema formativo, seria aquilo que nega essa racionalidade. Embora o Adorno não fale sobre isso, ele fala daquilo que compõe a racionalidade de um produto cultural, cinema, que seria deformativo. Mas a gente pode extrair da ideia do Adorno que o produto cultural cinema que negue aqueles elementos que ele alenca tão bem, que ele discute tão bem nos textos ligados à indústria cultural, aquilo que negue aqueles elementos, poderiam compor o cinema enquanto resistência, né? Por exemplo, aquilo que nega, por exemplo, vamos supor, várias questões que ele coloca, aquilo que nega, por exemplo, tipificação de personagem, aquilo que nega, por exemplo, expropriação do esquematismo kantiano, estou colocando assim noções, né, que são super abstratas, né, complexas na discussão dos autores, mas que aquilo que nega a padronização do conteúdo, aquilo que nega a finalidade externa, aquilo que nega, por exemplo, o empobrecimento do conteúdo, aquilo que nega a ênfase no detalhe. Então, aquilo que nega os elementos que compõem, por exemplo,
cinema massificado que ele critica, poderia sim ser elementos que vislumbrassem um cinema formativo, né? Como também algumas questões que ele coloca, né, a respeito do que seria um cinema formativo, que é, por exemplo, um filme que propiciasse o monólogo interior, né? Um monólogo interior, um filme que não tivesse sentidos, né, que fossem fechados, né, que o sujeito pudesse se colocar nessa perspectiva, né, um filme que não seguisse uma técnica, por isso, e ele fala filme, viu, gente? Ele fala filme, né? Nesses textos ele fala filme, um filme que não seguisse uma técnica de montagem padronizada da época, né, em que valoriza muito mais a técnica do que o conteúdo, né, sendo um pouquinho simplista, assim, mas que valoriza muito mais aquela técnica tão usada na época, né, como por exemplo câmera lenta. Nesse tempo ele está discutindo com algumas técnicas que eram constantes no cinema. Então, ao observar tanto pela negativa do que seria um produto cultural, da indústria cultural, né, no sentido um produto massificado, tanto pela negativa quanto por alguns textos ligados ao cinema, quando ele debate o cinema novo alemão, né, que ele tem uma relação próxima de admiração e inclusive de parceria com cineastas dessa época, tanto ao estudar esses textos, né, e ao escrever esses textos e ao problematizar essa questão, ele também indica elementos que poderiam ser elementos formativos, né, do cinema. Embora, que aí eu quero ressaltar, que a crítica que Adorno faz, é importante ressaltar, não é para todo tipo de cinema. É muito claro a época em que ele escreve. A crítica que o Adorno faz ao cinema é ao padrão do cinema americano. Isso é claro, não pode se generalizar. Alguns autores, leitores de Adorno, dizem que Adorno, e aí eu não quero entrar nesse sentido realmente, se é ou se não é, mas Adorno tinha pouco conhecimento sobre o cinema, porque na verdade ele não dialoga, realmente não dialoga, com as escolas e os movimentos de vanguarda que existiam na época, que eram contemporâneos ao momento de escrita, né? Por exemplo, ele não dialoga com o cinema experimental, que é da década de 40, ele não dialoga, por exemplo, com a Nouvelle Vague na França, ele não dialoga com o cinema novo na Alemanha, que estava acontecendo na Alemanha, né, leste europeu, no Brasil, tá certo? Ele não dialoga, então, com algumas escolas e movimentos que a gente poderia falar que são movimentos de resistência. Aí tem alguns autores que dizem que o Adorno não sabe nada de cinema. Realmente, ele é um desconhecedor, né? Ele não conhece, na verdade, o cinema de sua época, porque esse cinema estava acontecendo e rompia com a lógica norte-americana. E aí, realmente, ele não dialoga, ele não expõe essas questões, ele não dialoga com essas escolas e com esses movimentos. Mas eu não considero que esse diálogo, esse não diálogo, seja nesse sentido limitante, lógico, né? Eu acho que a gente tem que pegar pela obra do autor e não por aquilo que ele não escreveu. E na obra do autor, ele está claramente criticando o cinema padronizado norte-americano, né? É o cinema padrão, não é qualquer cinema. É o cinema padrão. Nesse sentido, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a questão do pessimismo do Adorno com relação ao cinema, ok? Então, esse foi o segundo impasse que a gente teve, né, com relação a esse pessimismo e otimismo. O terceiro, que nós tentamos delinear, são que características essa que seriam do produto cultural arte, né, de resistência, para a gente poder dialogar com o cinema, porque se no cinema, se em texto sobre o cinema não está tão claro, então vamos aos textos de literatura, de música e de arte que podem compor, delinear para nós o que seria esse produto cultural resistente, né? E aí nós fomos em Marcuse e Adorno, nesse sentido aqui eu vou expor esses dois autores, de algumas características, alguns elementos que fariam a composição do que seria o cinema como resistência. Tá? E que foi muito difícil, porque a forma que esses autores colocam não é de forma sistemática, e sim dialética. Então a gente compõe isso numa obra. Então a primeira questão que é importante, que eu acho importante, é o caráter político da arte,
né? O Marcuse trabalha isso, e caráter político não é caráter engajado, né? Retomando a sua fala ontem, que foi super interessante nesse sentido, né? Então, a arte tem um caráter político, não porque é feita pela classe operária ou para a classe operária, né? A arte não é política por causa que ele fala da tristeza, da pobreza, da desigualdade social, né? Para esses autores, né? Mas a arte é política. O potencial político da arte não está associado, por exemplo, a quem escreveu ou para quem a obra é destinada, ou se ela é escrita pela classe trabalhadora ou para a revolução. Para eles, o potencial político da arte está na qualidade de sua forma estética, né? Então, a gente pode vislumbrar, falar mais sobre isso, mas é interessante isso, porque na verdade eles criticam a arte engajada, né? Porque quanto mais a arte engajada mais a arte poderia ficar empobrecida, né? Se ela serve para alguma coisa. A arte é revolucionária, né, para esses autores, nesse caso, a arte retomando com a questão do cinema, né? A gente tenta fazer essa ligação. A arte é revolucionária, né, porque ela traz uma mudança radical no estilo e na técnica, ela pode ser revolucionária por isso, né, antecipando ou refletindo sobre mudanças da sociedade, e também ela pode ser revolucionária porque ela indica limites da sociedade, possibilidades de esperança ou não, né, a mutilação do sujeito, enfim, ela é revolucionária tanto ao indicar quanto ao apontar, né, essa reificação, né. A arte é universal, né? A universalidade está presente na arte, então, nesse sentido, nos personagens também, né. Então, essa coisa da tipificação que eu estava falando, que é muito do produto da indústria cultural, na arte não. Os personagens que são demonstrados revelam essa universalidade humana. Não de uma classe, não de uma mulher, não de uma criança, mas a alegria, o sofrimento, os limites da própria humanidade. Nesse sentido, elas não estão localizadas apenas no ser, né, mas sim na humanidade. Então, carrega essa questão da universalidade, né. A arte possui também alteridade com relação à realidade, né, que está ligada ao que eles chamam de autonomia, né, autonomia da arte. Nesse sentido, né, é lógico que a arte parte da realidade, né. Os autores falam que a arte paga tributo ao que existe, mesmo em sua negação. Nesse sentido, não há um descolamento da realidade, mas ela não se reduz à realidade, tá? A historicidade é outra dimensão da arte que eu acho interessante, né? Que a obra de arte não é só do seu tempo, ele se remonta na história, né? Trazendo um presente, um passado, tendências, né, para o futuro. Nesse sentido, a arte traz a historicidade. A transcendência, que é outra questão fundamental, né? Que transcende a própria realidade em que está. A forma estética, né? Que eu falei para vocês já um pouquinho, mas a conjunção de elementos que existe, que dão teor àquela obra, reunindo, fazendo a mediação, por exemplo, entre a matéria e o conteúdo, entre a matéria, o que é de concreto, o que é de matéria, material, e o que é de conteúdo, ideias. A questão do belo, que tanto nós falamos, né? A questão que a arte carrega o belo, né? E o belo, como a gente falou também ontem, distingue os autores. Em sua definição do belo, tanto Marcuse quanto Adorno, no caso, são distintos com relação a definir, a conceitual, que é essa noção do belo, mas para Marcuse, por exemplo, como eu falei ontem, né, o belo tem a ver com o prazer. Isso é importante, né? Tem a ver com o prazer, mas não um prazer que é um prazer eufórico, mas um prazer que carrega o reprimido. Isso é muito interessante. Não é a realização do desejo, não, é justamente saber que o desejo foi reprimido, recalcado, e o tabu continua naquela realização. Então, nesse sentido, há um prazer, mas um prazer que não é apaziguador, traz a negação já do que a sociedade reprimiu. Então, eu não acho que seja romântico, né, nesse sentido, né, dessa reconciliação, porque quando a gente coloca a reconciliação nos autores,
é importante ter cuidado, porque assim como os outros conceitos, mímese, por exemplo, é limitante e ao mesmo tempo é importante. Reconciliação é limitante, mas ao mesmo tempo é importante, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão da reconciliação, que não é reconciliação para apaziguar, não. Mas é que mesmo ao se relacionar com o desespero, né, ou com o fascismo, por exemplo, ao apresentar o fascismo, essa apresentação do fascismo, inclusive os autores vão colocar, não é, você não entra em contato com o fascismo, nesse sentido belo do fascismo, não é um belo simplesmente que não leva em conta o sofrimento, né? Mas você pode na arte ter o feio, o degradante, e ter a beleza desse feio degradante, que é justamente esse encontro do sujeito com a obra que possibilita esse prazer, que é ligado aos autores à sublimação, mas o que carrega o reprimido. É uma reconciliação que não apaga aquele reprimido, tá certo? Então, é interessante isso, a noção do belo. E a arte também, a arte, o cinema, nesse sentido, o cinema como arte, como resistência, também instiga uma outra sensibilidade, uma outra subjetividade, tá? Por essa questão do estranhamento, né? Da necessidade de você se ater, de você dialogar com a obra, de você não ter seus sentidos completos, tá? Então, esses, pelos textos lidos sobre arte, foi o que a gente mais ou menos conseguiu delinear como características, como elementos que compõem a arte, né? Além, logicamente, do que teria, cada ponto desse exige muito debate, porque eles são complexos, eu simplesmente demonstrei alguns aqui, mas também a gente pode observar que pela negativa daquilo que seria a mercadoria, né, da indústria cultural, também é possível indicar um cinema que não repetisse, né, essa lógica, ok? Então, como eu falei, por exemplo, que negativa, que elementos seriam esses, né? Fugir da tipificação dos personagens, da padronização da forma, da ênfase no detalhe, da mímese da realidade, do empobrecimento do conteúdo, da expropriação do esquematismo kantiano, da decupagem clássica, né, que o Adorno muito critica, fugir da decupagem clássica do momento, do seu momento, né? Do realismo estético que existe muito nos produtos da indústria cultural, que eles chamam em muitos textos de hiperrealismo, né? A tentativa de demonstrar de forma tão clara o que é a realidade, que há oculta, né, uma reprodução da realidade. Então, nesse sentido, o cinema resistente seria um cinema que rompesse com algumas dessas, ou com todas dessas características, né? Inclusive, ele fala que é necessária a técnica, mas seria uma técnica objetivadora da experiência, tá certo? Ou seja, ele fala de uma técnica que possibilitaria uma experiência, né? Uma experiência formativa. Também o cinema como possibilidade de narrar, né? O Benjamin também, a gente lendo o Benjamin, lendo o próprio Adorno fala dessa possibilidade, né? Do cinema ser a possibilidade de se narrar e de narrar algo, né? E de provocar no sujeito esse encontro ou essa experiência estética do outro e de si, né? Então são alguns elementos que a gente pode perceber que daria, né, para a gente pensar no cinema resistente ou no cinema como produto da indústria cultural, ok? Para terminar, eu queria colocar algumas questões que são impasses ainda da pesquisa e que, se você pudesse também debater, né, e que a gente ainda está se confrontando, não que esses outros a gente resolveu, né, mas a gente tentou resolver e desenvolvendo, né, de certa forma. Bem, uma primeira questão que a gente está se havendo agora, né, é o seguinte: se uma das características fundamentais da arte é a questão da historicidade, no sentido dela ser reconhecida, né? O Adorno fala isso. Em muitos momentos, a arte no seu tempo
não é reconhecida, ela precisa muitas vezes de um tempo, né? Ela precisa de um tempo para aquela arte ser realmente reconhecida como arte, como produto arte, né? Produto cultural arte. Então, assim, se essa perspectiva histórica, a gente ficou pensando assim, como é que a gente pode pensar essa perspectiva da historicidade ligada à transcendência na arte contemporânea? Se a própria arte contemporânea, ela se acaba, assim, muitas vezes, assim que ela é feita. Ela só vai ser vista em vídeo, por exemplo, às vezes, né? Uma performance está ali no centro, uma pessoa faz uma performance, tchau. Quem viu, viu, quem não viu, também não vai ficar com aquilo guardado, né? E a gente estava fazendo, né, essa interrogação lá na disciplina da Anitta, né? Na pós, justamente assim, tentando, porque a gente vai lá em Marx fala sobre essa questão da historicidade, a gente vai no Adorno, ele fala sobre a questão da historicidade, mas como então procede? Aí surge outra pergunta, né? A primeira indagação é essa, como pensar a arte contemporânea a partir dessa perspectiva histórica, se ela é efêmera? Muitas vezes, se algumas manifestações dela na contemporaneidade são efêmeras, e ninguém viu, né? Aquela ninguém viu, ou vê no vídeo, não sei se vocês... Então, como pensar? E aí fica aquela inquietação, né, com a arte contemporânea, porque quando a gente vai dialogar com a arte, eu não sei se você observa isso, mas os meus alunos também ficam muito inquietos, a gente coloca muitos exemplos da arte moderna. A gente vai, né? Tanto que ontem eu falei isso, né? Não é poucos exemplos, pouca ilustração, pouco debate sobre a arte contemporânea. E muito lá voltado para a questão do que já é arte. E já é conhecido por todo mundo arte, né? Então fica muito fácil a gente já repetir o mesmo, sabe? Repetir o mesmo, porque o mesmo ninguém vai mais contestar. Ninguém vai contestar a música lá do Beethoven, né? Em seus elementos. Eu gostaria, né, de ver esses elementos, e eu acho que você expôs bem ontem, muito bem, né, que eu achei interessantíssimo, mas expor mais essa questão de ser efêmera com esse caráter histórico, né? E a outra questão que surge atrelada a essa é a questão do processo. Conversando com a Roxana, a gente também inquieta com isso, a questão do processo. Porque se só se reconhece o produto, né? Porque é necessário o produto para se reconhecer como arte. E o processo? Porque hoje a arte contemporânea problematiza muito a questão, e o processo já é arte, de certa forma, né? Já é um processo criativo, né? Já é um processo artístico de autonomia, nem chega a ser reconhecido, não tem a ver apenas com o reconhecimento da obra completa, mas o próprio processo já é um exercício de autonomia. Como então tensionar essa questão do processo, né? É processo, ainda não terminou, entendeu? Então não é arte ainda, é o processo ainda de criação. Eu também não estou conseguindo resolver, né? Ou desenvolver, ou sei lá, essa questão do processo, né? E aí um outro impasse também, que eu acho difícil, e nas leituras das obras, são na verdade dois que eu gostaria de encerrar. O primeiro é essa questão do diálogo com a psicanálise, né? O Adorno, principalmente, né? Eu estou falando do Adorno, com a psicanálise, e do Marcuse, com a psicanálise, né? Porque o Adorno, em teoria estética, ele critica um pouco, ao mesmo tempo, Kant, ele critica Kant com relação, acho importante, mas critica a questão da finalidade em si, porque diz que ele desconsiderou Freud, no sentido de que há ali a sublimação, nesse sentido o sujeito não está completamente desinteressado, tá certo? Então ele no diálogo com Kant, com Freud, ele critica, mas não critica jogando, né, aquela problematização assim, no lixo, muito pelo contrário, considerando. E ao mesmo tempo ele critica Freud pela exacerbação das leituras, não Freud, gente, das leituras psicanalistas que fazem leitura da obra de arte a partir do Freud, enfatizando apenas essa relação do sujeito com a obra, sem considerar elementos estéticos da obra, né? Aí então fica aquela relação muito ligada
ao sujeito à obra, sem considerar, que ele diz que falta, uma teoria estética também, para poder analisar melhor isso. Então ele, na verdade, ele faz essa polaridade, né, com Kant e com os psicanalistas, não com Freud, mas com alguma psicanálise que se apropriou de Freud para trabalhar com a arte, né? E aí eu também queria que, se possível, desenvolvesse um pouco isso. Como é que é esse diálogo, né, aonde está o limite, quais os cuidados que a gente deve ter. Eu sei que é muito complexo, né, mas eu acho uma questão interessante também, né, no diálogo desses autores. E o outro ponto é estuda a autonomia. É muito difícil isso, nós também estamos se havendo com isso. Pela obra dos cineastas, por exemplo, ou pelo processo de autonomia dos cineastas. Uma coisa é estudar obra, outra coisa é estudar o cineasta. O cineasta enquanto artista. Os dois podem ser enfatizados com relação à autonomia. A obra é autônoma, já vimos, a alteridade da obra. Pode ser, né? Um cinema pode carregar essa autonomia. Como? Aí a gente vai... Mas o artista também tem um processo criativo que pode fugir da lógica do capital, da finalidade externa, enfim, várias coisas que a gente colocou aqui. E nós estamos nesse impasse, porque nós não vamos investigar a obra, os curtas-metragens dos artistas, tá certo? Nós vamos investigar o processo de trabalho, de objetivação do produto cultural cinema. Nesse sentido, nós estamos estudando o artista. Que elementos desse artista, cineasta, a gente pode aprender uma certa autonomia? Perceba, é muito difícil, nós estamos no impasse, não sabemos como fazer, tá certo? Nós estamos lendo, então como vamos fazer isso? Né? Como que nós vamos observar elementos de autonomia nesse cineasta, nesse processo, levando em conta tudo que a gente falou aqui nesse processo criativo e de arte? Então, são algumas questões e eu espero ter exposto um pouco do que o LEPEC, né, está investigando com relação a esse tema. Agora eu vou passar para o palestrante, convidado, Verônica, tá? Bom, gente, muito bom dia a todas e todos. Realmente é mais um prazer, né, falar aqui de novo com vocês sobre uma temática que eu gosto bastante e já discuti em alguns artigos, textos e participação em congresso e tudo mais. Falar sobre cinema, né, quando eu recebi o convite da Juliana e vi lá a temática geral da mesa, eu falei, nossa, cabe metade do sistema solar ali nessa mesa redonda, porque cinema e subjetividade é muito amplo, né, e tal. E aí eu resolvi fazer um foco, um recorte que toca em várias questões que você colocou, porque também o meu referencial passa pela Escola de Frankfurt, passa pelo Adorno, por Walter Benjamin e outros autores também, mas eles problematizam a questão da arte de maneira muito interessante no que concerne ao material cinema, o material arte. E eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como pensar o cinema do ponto de vista de sua materialidade e o modo como ele reflete a si mesmo em seu procedimento fílmico, de modo a ele, de alguma maneira, responder à indagação de sua colocação no universo artístico e estético e, portanto, legitimar-se em termos de uma linguagem própria, ou seja, colocando uma racionalidade afim aos desdobramentos mais progressistas do universo artístico em geral. Então, eu começo dizendo o seguinte: quando a fotografia e o cinema surgiram, as outras artes, igual poesia, pintura e música, entravam em um processo radical e enfático de abstração. O que estava rolando nas artes quando o cinema apareceu era abstrair, era retirar, abstrair. O radical trair, né, quer dizer quebrar. É um soldado que trai a pátria e quebra um contrato e tal. E aí tem retrair, tem extrair, tem vários verbos que podem vir do verbo trair. E abstrair tem a ver com tirar. Então, algo que é abstrato é aquilo do qual se retirou coisas.
Pois bem, as artes estavam sendo sistematicamente instadas a abstrair, a retirar elementos do seu contexto, como é o caso da pintura, é o caso da literatura, é o caso da música. No caso da música, falar música abstrata é uma coisa meio estranha, mas faz sentido sim, porque a música tornou-se bastante consciente do próprio som, da materialidade do som. Então a gente tem música atonal, por exemplo, no início do século XX, que ela abdica, ela abstrai daquilo que é aquele contexto narrativo da tonalidade, do centro tonal, de modo a que a gente tem um processo de abstração, sim, no caso da música. Mas muito mais claro, evidentemente, né, vamos simplificar as coisas aqui, porque a gente tem pouco tempo. A gente pode exemplificar de forma enfática nos quadros de Kandinsky, de Mondrian, por exemplo. A pintura queria encontrar a si mesma, depurando-se de tudo que não era o pictórico por excelência. Isso que é interessante. As artes pareciam querer encontrar aquilo que é mais próprio, retirando delas tudo aquilo que fosse espúrio ao núcleo de identidade de sua própria racionalidade como obra de arte. Não apenas a figuração tornou-se relegada ao segundo plano, quanto até mesmo o senso de totalidade visual cedeu lugar ao experimentalismo enfático na busca do que o ponto, do que a linha, do que o plano poderiam oferecer por si mesmos. Deveria ser necessário extrair da materialidade da cor toda a espiritualidade que os quadros narrativos do período barroco, clássico e romântico prometiam. Então, o cinema é uma arte eminentemente visual, né? Por mais que haja som e narrativa, o que nos impacta efetivamente é a grandiosidade do espetáculo, né? A envolvência da sala de cinema é algo que conta como elemento fundamental no processo estético, né, de leitura do filme. Olha, e o que rolava em termos de aspecto pictórico e visual na época em que o cinema aparece? Rolava alguma coisa que é o contrário do que o cinema propôs, ou seja, a pintura queria revelar aquilo que é expressivo na própria cor, no próprio ponto, na própria linha. Na materialidade da cor já deveria se traduzir toda a espiritualidade e valor cultural, estético e artístico que a narratividade de um quadro barroco e romântico e renascentista tinha na sua totalidade. Então é como se a arte quisesse trazer uma espiritualidade e um valor cultural estético para a sua depuração dos elementos previamente espirituais. Essa é a ideia do Adorno na teoria estética. Significa, a arte passou por um processo de espiritualização como natureza, como material. Então essa dimensão crua, abstrata e reduzida à factualidade da cor e do ponto e do plano marca a tentativa de uma arte reencontrar a si mesma em seus fundamentos inelimináveis, ou seja, inabstraíveis, como é o caso do puro som na música, como é o caso da pura cor na pintura, como a gente pode ver, por exemplo, em Mondrian, né, com aquelas retas, os planos chapados, sem nuance de cor nenhuma. É como se a pintura quisesse encontrar a si mesma, depurando-se de tudo aquilo que não é o puramente pictórico. Pois bem, nesse contexto surge fotografia e cinema. E aí, os meios técnicos fotográfico e cinemático produziram um impacto considerável como uma espécie de contracorrente, em virtude de seu óbvio poder figurativo, mimético e representacional. Isso foi em grande medida nuançado por linguagens artísticas expressionistas, como no cinema alemão inicial, em que a ausência de cor e de som ainda marcava um espaço de abstração a ser preenchido pela atividade imaginária do espectador. Costuma-se dizer que o cinema surgiu expressionista. A origem do cinema é expressionista, particularmente pelo cinema alemão. E aí, muito do que deu possibilidade a isso é que o cinema também participou de algo próprio desse espaço, que é a crueza da forma, do impacto do movimento, e como a gente tinha, pelo menos, não tinha cor e não tinha som, o cinema, de alguma maneira, ainda pôde flertar com o ambiente da abstração, porque o cinema no início era mais abstrato, o som de não ter cor e não ter o som. De tal maneira que ele pôde conjugar a sua potência representacional com uma atmosfera lúgubre,
que capta algo da estranheza que as artes da época proporcionavam em seu processo de depuração própria, em sua abstração tendente a fazer com que a arte reencontrasse a si mesma em sua essência inabstraível. Embora a fotografia também represente a realidade de forma bem mais fácil do que a pintura e com uma relação de intimidade inigualável para os padrões técnicos da época em que surgiu, seu caráter estático ainda convidava a uma atitude de diálogo, de interação de mão dupla. A fotografia, pelo fato de ser estática, ela tem algo ali que convida a um trânsito entre a fotografia e o espectador. O Benjamin fala da ideia de que a fotografia nos olha, porque ela está parada tanto quanto a gente. Então é como se nós olhássemos uma obra que nos olha devido à insistência com que ela se coloca diante de nós. Isso sempre foi o caso da pintura, mas no caso da fotografia, porque ela também está estática, parada, né? Todo mundo que vê a Mona Lisa tem a nítida impressão de que ela está te seguindo, né? Quando você passa por ela. Isso é só uma metáfora, porque é como se quase todo pintor fizesse um pouco disso. Só que no caso da fotografia tem um detalhe interessante, é que ela tem um potencial de intimidade, devido ao fato que ela é menos idealizada do que a pintura, né? A pintura, por mais realista que fosse, na época em que a fotografia apareceu, a fotografia traduz algo da ordem da crueza daquilo que é visto, de tal maneira que há uma relação muito mais íntima interna. Então, a palavra em alemão que conjuga essas duas conotações aí, né, que é de ser íntimo e de ser interno, que é o que traduz muito da poesia, por exemplo, você vê da fotografia. A gente vê, por exemplo, eu vi um artigo, eu traduzi um artigo de um professor, falou pra gente lá em Belo Horizonte, ele fala uma coisa interessante. Você vê uma pintura, por exemplo, de um filósofo antigo, né, por exemplo, de Hegel, Kant, você tem uma ideia de como é que ele era. Outra coisa é você ver uma fotografia dessa pessoa. É totalmente diferente, né? A fotografia ela traduz a intimidade de carne e osso da pessoa. Porque a fotografia dessa época, o exemplo que ele deu foi de Schelling. Schelling viveu no mesmo período que Fichte e Hegel, né, um pouco depois de Kant, e a gente tem pintura desses outros três. E de Schelling, que é o que viveu mais tempo, a gente tem foto. Ele fala a relação completamente diferente, né, da foto das pinturas. Por quê? Ela traduz as rugas de Schelling, traduz os defeitos físicos, tem essa relação de íntimo interno com a presença corporal que, digamos assim, é bem interessante, é bem próprio. Então, a fotografia ainda tem essa relação dialógica entre mim e a própria foto em sua estaticidade, olha nesse momento de contemplação. O cinema, ao contrário, arrastando a narrativa para dentro de seu potencial pictórico, pelo menos tal como se consolidou na história, né? Porque no início houve algumas tentativas de fazer cinema sem narrativa. Cinema só com imagens em movimento e som, por um lado. Ou cinema só com o movimento das imagens. Mas não é isso que se consolidou, né? Isso a gente não chamaria de cinema hoje em dia. O cinema se consolidou como narrativa. Pois bem, no cinema, ao fazer isso, né, arrastar a narrativa para dentro do seu potencial pictórico, pareceu cada vez mais se impor maciçamente por sobre a capacidade de configuração imagética subjetiva. Então, o cinema marca essencialmente uma contracorrente nesta tentativa da arte encontrar a si mesma em seus fundamentos inabstraíveis, pelo fato de que ele carregou, digamos assim, o peso da história do mundo para dentro da tela. E é este peso aí que eu vou tratar aqui na minha fala. As primeiras experiências estéticas com o cinema devem ter tido, de fato, um significado próximo ao que foi descrito por Walter Benjamin como de choques perceptivos, através de uma sucessão nunca antes percebida das outras artes que faziam a síntese de todas as outras, como a ópera de Wagner. O cinema é essencialmente montagem, é essencialmente aglutinativo. Percebe-se a música, a imagem, o movimento, a narratividade, a interpretação do autor, a ideia, a perspectiva fotográfica, o olhar fotográfico, tudo isso para confluir em uma obra só. Então, este aspecto aglutinativo do cinema, ele marca alguma coisa essencialmente diferente daquilo que foi uma outra arte também aglutinativa, que era a ópera. A ópera também até então fez isso. Ela aglutinou a narrativa, a
A interpretação de quem canta, a música, o aspecto pictórico, temporal e tudo mais. Só que é essencialmente diferente, né? Tem uma diferença gritante entre o cinema e a ópera, tal como tem entre a fotografia e a pintura. Então essas diferenças aí dos meios técnicos atuais é que pautam muito da nossa reflexão. Então, a ópera, né, para comparar a ópera, isso que é interessante, é comparar fotografia e pintura e cinema e ópera. Então, no caso da ópera, ela ainda transcorria no mesmo tempo do espectador, enquanto o cinema institui sua própria temporalidade, que pode ser muito mais lenta, pouco mais rápida, muito mais acelerada, descontínua, regressiva, entrecortada. O cinema institui seu próprio decurso temporal. E muito da poética do cinema consiste nisso, em tratar a temporalidade como aquele substrato no qual todas as imagens vão fluir. O sentido das imagens está muito associado ao modo como que o cineasta quer articular o tempo como aquela pauta necessária para circunscrever o sentido estético de cada um dos seus elementos. É como se o tempo demarcasse para o cinema aquela pauta que é para a música em termos daquele referencial necessariamente articulável e articulado de modo a fazer com que a coisa ganhe uma gramática própria em virtude dessa situação. Essa situação é no tempo, situação no tempo. O mesmo ocorre na relação entre imagem e som, pois até então, música, imagem e texto, no caso, por exemplo, da ópera, informava uma continuidade aglutinada ao redor de um desses três elementos. Ou seja, no caso da ópera, ou pesava mais o texto, ou pesava mais o som, ou pesava mais a narrativa, de acordo com a preferência do compositor. As coisas se aglutinavam ao redor de uma identidade mais ou menos homogênea, de acordo com a escolha estética do seu autor. No cinema, com sua estratégia de montagem, sua articulação de montagem, isso não necessariamente se realiza. A sonoridade pode romper a atmosfera emocional de uma sucessão de cenas, produzindo um efeito de estranhamento que tanto mais reforça o peso impositivo da tela sobre o espectador. Então, o cinema pode se dar ao luxo, e faz isso de forma tranquila, romper. Né? Assim, a música pode ficar alegre numa cena triste. A música pode continuar e a cena em relação à qual ela se dava pode até acabar. E aí mescla uma cena que não tem nada a ver com a música. Então tem uma espécie de desarmonia cognitiva que faz parte do universo do cinema, porque ele é marcado por essa intervenção de fora em uma determinada lógica de continuidade interna. E aí o cinema é muito marcado por isso, por este gosto da plasticidade do universo pictórico como objeto de um corte, entrecorte e montagem ao sabor do arbítrio do cineasta. Já muito se falou do cinema como uma máquina de realização de sonhos. Só que essa é um pouco a minha leitura aqui. Né? Isso se dá não apenas devido ao seu potencial figurativo, né, que é a ideia de o cinema realiza sonhos porque ele figura tudo que você poderia sonhar, querer, não é isso? Romper a gravidade, romper o tempo e essas coisas todas, né? Parar o tempo, parar o fluxo da realidade e tudo mais. Por exemplo, quando apareceu aquele filme Matrix, o fato de que a câmera parava, mas podia rodar, isso foi algo que impactou muitas pessoas, né? Quer dizer, não se congelava toda a cena, se congelava apenas os personagens. E aí depois é que se viu, né? Que eles colocavam várias câmeras tirando a foto relativa ao local, e aí as fotos de cada uma das câmeras é que proporcionavam a possibilidade de você rodar toda a cena usando o fundo verde, né? Pois bem, mas então, fala-se do cinema como uma máquina de realização de sonhos. Só que eu digo, isso se dá não apenas devido ao seu potencial figurativo, pois eu diria que já na envolvência da sala de cinema temos algo que concretiza isso de forma literal. Eu gosto sempre de voltar, que cinema, cara, é na sala escura com a tela grande. Sabe? Eu me reluto a ver cinema na minha televisão.
por maior que ela seja, o cinema é uma sala enorme, escura, aquele brilho, uma tela enorme te envolvendo. Eu acho que isso é de crucial importância. O corpo ser pequeno em relação à tela é de crucial importância para o cinema. Eu não considero o cinema apenas naquilo que pode ser descrito nas cenas. Eu acho que sempre que você analisa o cinema, deve se analisar o fato de que seu corpo está num ambiente escuro, numa tela grande, essas coisas todas. Eu acho que isso é um componente, porque senão a gente está falando de vídeo, tá certo? Vídeo, que é um tipo de arte. Videomaker e o cineasta são duas figuras diferentes, né? Eles encaram o espectador de uma maneira diferenciada. E depois que passa de cinema para televisão, né, aí você tem que mudar o formato, né, que não é de 21 por 10, é 16 por 9, aí corta do lado, fica com aquela sensação de que alguma coisa está faltando na minha vida, né? Assim, está faltando aquela parte lá de cá, aquela parte, o que podia estar acontecendo, o que eu podia olhar ali, aquela portinha semi-aberta. Acabou a portinha semi-aberta, que tem o que interessa para o recorte lá da televisão, né? Poder caber lá naquele 16 2.9. Então, enfim, e aí eu gosto de enfocar essa dimensão mais pessoal, corporal. E aí eu digo, estar circundado por um ambiente escurecido, tendo à nossa frente uma imagem em movimento, reproduz de forma impressionante a própria atividade de quem sonha. Quando a gente sonha, já não está assim, ambiente escuro, está de olhos fechados, e tem uma cena rolando na sua frente, não é isso? Que é a própria atividade de quem sonha, né? Que está mergulhado na escuridão do sono e, em vez de contemplar suas imagens oníricas, mergulha nelas como se fosse a única realidade palpável e possível. Então, quem sonha não contempla o sonho, usando o conceito de contemplação que a gente falou ontem. Ninguém contempla seu sonho. Por quê? Se mescla ao próprio sonho, né? Quer dizer, você, quando sonha que está perseguido por um dinossauro, você se sente perseguido por um dinossauro, não é? Quer dizer, tem uma envolvência com a realidade da própria coisa. E o cinema pauta-se muito por isso, por esse envolvimento total do seu corpo em relação ao cinema. Quantas vezes, bom, não sei se vocês fizeram, mas eu já fiz várias vezes isso, porque, enfim, sei lá, fraqueza minha mesmo. Às vezes eu vejo cenas de filmes com aguentos muito fortes, essas coisas todas, eu sistematicamente olho para a cadeira, né? Essa aqui é uma cadeira, essa aqui é uma poltrona e tudo mais. Quer dizer, eu me devolvo um pouco a realidade, porque a cena fica muito impactante, muito envolvente, um grau de realidade excessivo para a imagem fílmica lá que não deveria. Mas então, eu digo o seguinte, o cinema é tudo muito forte, tudo é muito denso lá. Tudo tem um poder gravitacional que acolhe, processa e devolve expectativas de vivências pessoais e coletivas que produzem um típico impacto do que Friedrich Nietzsche chamava de apolíneo. O que é apolíneo em Nietzsche? Aliás, eu recomendo todo mundo ler pelo menos os 6 primeiros parágrafos do livro dele, que chama O Nascimento da Tragédia. E lá ele fala dos 2 princípios de constituição da arte na tragédia grega, o apolíneo e o dionisíaco. E do apolíneo, que deriva, princípio apolíneo, né, deriva por metáfora do deus Apolo, que significa o deus do conhecimento, o deus solar, o deus da luminosidade, daquele que conhece, que sabe, que interpreta as coisas. Pois bem, e aí o cinema tem muito disso que é o apolíneo lá para Nietzsche. A saber, uma transposição contínua de planos de realidade, de tal forma que um parece revelar a verdade oculta dos outros. O apolíneo tem a ver com isso, com o quê? Planos de realidade distintos, em que a cada transposição de um plano em relação ao outro, aquele anterior é esclarecido, ele é iluminado, a gente conhece, sabe algo desse outro pelo modo como nós transpusemos algo dessa realidade para um outro plano. Tal como o sonho, de acordo com a teoria psicanalítica, nos revela desejos e censúrias inconscientes, o cinema parece nos arrancar da pobreza semântica da realidade empírica e nos colocar como uma espécie de personagem indiscreto que atua como voyeur de todos os outros. Eu sempre achei que a gente é personagem de filme, sempre tivesse um pouco essa percepção. Você está no cinema, você é um personagem, só um pequeno detalhe, você fica acompanhando todos os outros. E aí aquele filme do Alfred Hitchcock,
A Janela Indiscreta, que eu comentei há um tempo atrás, pode ser lido como uma espécie de metáfora de tudo que todo filme é. É como se... É porque, não sei se vocês já viram esse filme, que é muito interessante, né? Você pode baixar pela internet. Aliás, você baixa tudo pela internet, só não baixa um copo d'água, né? Por enquanto. Mas, vai lá, né? Janela Indiscreta tem lá. Aí, o personagem, ele está imobilizado, porque está com a perna quebrada, e ele fica vendo, lá no conjunto habitacional dele lá, várias outras coisas acontecendo, cenas de assassinato, que ele acha que nunca sabe, cenas de infidelidade, essas coisas todas que a gente acha muito realmente interessante, né, de assistir. E aí, isso aqui é interessante ali, ele é um personagem que não age. Assim que ele age, aí já é o desfecho final do filme, em que o personagem lá fora, que parecia que cometeu um assassinato, nossa, eu já estou falando tudo dos filmes, né? Enfim. Mas a ideia ele é um personagem que participa olhando. Eu sempre achei que isso aí somos nós, no cinema. Tem um personagem que participa olhando. Fica um pouco preso, né? Amarrado na cadeira e, digamos assim, está envolvido está imerso mas não vai lá e põe o dedo para mexer o personagem. Mas é essa a ideia. De uma participação imóvel e de uma imobilidade imersa. Acho que essas duas são aquilo que caracteriza o espectador de cinema. E trabalhar isso em termos da linguagem cinematográfica me parece essencial para todo cineasta. Apesar de a leitura de Teodoro Adorno sobre o filme me parecer muito pouco frutífera em diversos aspectos, sua observação de que muito do que na literatura é vivido de forma progressiva mostra-se de difícil assimilação no âmbito do cinema, e isso me parece interessante. Ele tem uma ideia que é o seguinte: muita coisa rola, ele não usou essa expressão rola, assim, né? Tudo que rola na literatura de forma tranquila, no cinema fica problemático, em virtude exatamente do peso, da densidade representacional do filme. O exemplo que eu mais gosto de citar nesse aspecto é um filme não muito recente não, mas também não é antigo, que chama O Curioso Caso de Benjamin Button, com o Brad Pitt, em que o personagem principal nasce idoso, nasce todo enrugado como se tivesse 86 anos. E aos poucos ele vai não rejuvenescendo, porque ele nunca foi, mas ele vai jovenescendo, ele vai jovializando, ele vai se tornando cada vez mais jovem e morre criança. Com 86 anos lá, ele está novinho, etc. Então, eu achei impressionante como é que eles fizeram o Brad Pitt ficar parecendo que tem 20 anos. Aí é claro que todo mundo, as meninas dos cinemas gostam, né, tudo mais. Mas então, conceber, né, essa foi uma adaptação cinematográfica de um livro, né, de Scott Fitzgerald. Então, conceber essa estranha metamorfose na imaginação, ao ler o romance, né, homônimo, que chama exatamente, né, The Curious Case of Benjamin Button, de Scott Fitzgerald, possui de fato um estatuto estético muito diferente do que ver concretamente a produção cinematográfica de um bebê todo enrugado e de um velhinho que tem uma aparência de 7 anos. Quer dizer, realmente assim, você imaginar um bebê nascendo com 80 anos, né, com a feição típica de 80 anos, te coloca numa espécie de névoa de indefinição da sua imaginação, em que você conjuga as outras coisas com a dramaticidade própria do ambiente. Outra coisa é você ver alguém que está envolvido numa manta de bebê, todo enrugadinho e com atitudes de um bebê. Quer dizer, fica evidente, né? O impacto visual assim, cru demais para que você possa assim, se desvencilhar um pouco da evidência da imagem. Além disso, toda a dramaticidade envolvida em um velho que tem o corpo de uma criança, né? Porque aí o Benjamin Button, quando chega lá com seus 80 anos, ele está com uma feição de 7 anos de idade. Então, a dramaticidade envolvida em um velho que tem o corpo de uma criança dificilmente é percebida em seu teor próprio, ou seja, como algo trágico, né? Difícil, dolorido. Como é que você vai se condoer, ter dó de alguém que vai ficando novinho? Não é que lá com seus 60 anos, seus 60 anos, estão com a pele lisinha como se tivesse 13 anos. Como se doer com relação a um personagem desse, eu trazer o drama, olha o drama, né? Você com 64 anos com a pele lisinha como se fosse 14. Horrível, né? Difícil. Mas lá,
na trama literária era dramático, devido ao descompasso, né, da realidade das outras pessoas. Em determinado momento lá com esqueci o nome dela, mas enfim, a mulher dele, né, a namorada dele, ele dramatiza isso. Você com 60 anos, né, você estará no decorrer normal da sua vida e eu terei a feição de 18. Ai, que coisa chata, né? Horrível, etc. Quer dizer, é difícil você se condoer numa situação dessa e realmente fica difícil. Porque aí, em vez do trágico, começa a adquirir facilmente a feição de algo ridículo. Pois, afinal de contas, como sentir compaixão para uma pessoa que vai ficando cada vez mais bonita e com a pele cada vez mais lisa, mais jovem, um corpo bonito e essas coisas todas? Como sentir dramaticidade numa coisa dessa? Agora, na literatura já é diferente. Porque, de alguma maneira, você já vai circunscrever o que você vai visualizar na sua imaginação com toda a carga de dramaticidade que a literatura está te trazendo. Então, a sua colocação em perspectiva na literatura é diferente do fato de que, no cinema, a coisa já está plasmada em sua consumação pictórica. Em função dessas vicissitudes, as estratégias de recorte, rompimento da linearidade narrativa e temporal, a justaposição de imagens e cenas entrecortadas, enfim, a exacerbação e descolamento do teor plástico-imagético do filme sempre parecia um recurso disponível ao cineasta para, por assim dizer, achatar, tornar plano aquilo que é envolvente devido à sua profundidade. Então, muito da estratégia do cinema consiste em achatar, planificar aquilo que tem uma profundidade temporal e narrativa. Fazendo isso, recorte, montagem, ruptura, quebra da linearidade temporal. Se a pintura se tornou abstrata pelo fato de ter subtraído de si a figuração, o cinema tem na abstração do aprofundamento narrativo, da continuidade temporal, tem vários, mas esse é dos seus pontos de apoio para devolver a si a sua realidade tela. Tal como a pintura quis ter a sua realidade tela própria, que é o ponto, a linha e o plano, como é o nome de um dos famosos livros do Kandinsky, né, que foi o arauto dos pioneiros, o pioneiro da arte abstrata. O cinema tem um pouco isso. Ele quer resgatar um pouco a sua materialidade de arte-tela, esta sua planura da evidência consumada da plasmação pictórica de algo que se decorre no tempo. Neste momento, é como se o filme se demorasse sobre a inevitabilidade do decurso temporal, comentasse a si mesmo, duplicando esta materialidade, passando a emular a música, quer dizer, emular é um verbo difícil de traduzir, assim, né? Emular significa imitar competindo, digamos assim, né? Assim, simular a mesma eficácia de. Igual, por exemplo, você tem determinados programas de computador que fazem o seguinte: ele cria um ambiente para você trabalhar com o Windows no ambiente Mac, por exemplo. Aí você emula o funcionamento de determinado sistema operacional, quer dizer, as máquinas virtuais. Mas ele emula um ambiente. Então, voltando a ler, nesse momento é como se o filme se demorasse sobre a inevitabilidade do decurso temporal, comentasse a si mesmo, duplicando esta materialidade, passando a emular a música que existe precisamente na relação entre repetição e diferença, no mesmo decurso temporal, para compor um sentido proveniente da existência sonora antecipada, tensionada e por fim resolvida. Então, em diversos momentos de exacerbação do teor de montagem do filme, ele como se musicifica, ele traduz a sua existência na continuidade temporal, abstraindo o aprofundamento narrativo e duplicando-se ao comentar a si mesmo como uma arte do tempo, e não apenas, e não prioritariamente, e não fundamentalmente da narrativa, desse aprofundamento envolvente de nossas expectativas de experiência vital. De tal maneira, é como se o cinema se abstraísse, tendendo a se reconhecer eminentemente como aquilo que trata o tempo, como aquele pentagrama em que as imagens vão ser inscritas, depuradas de seu teor semântico narrativo.
Naturalmente, nem todas as propostas fílmicas progressistas passam por esses tipos de estratégia, evidente. Há infinitas outras, isso é apenas uma que eu estou comentando no meu recorte aqui, né, da minha fala. Sendo ela apenas uma que demonstra essa tomada de consciência do filme sobre sua realidade constitutiva material. Então eu gosto de falar do cinema e das artes em geral, focando na materialidade. Então a materialidade do próprio espectador, essa envolvência onírica da sala de cinema, que eu sempre acho que é significativo. Eu evito ao máximo de, como eu falei, né, de ver filme em televisão, e também a materialidade da obra, né, da coisa, do cinema, que comenta a si mesmo como uma obra temporal, que quer se descarnar do aprofundamento vivencial dado pela narrativa que se desdobra no tempo. Essa estratégia, não é, de codificação do cinema como uma arte temporal que se musicifica, retirando a carga semântica de sua narrativa, essa estratégia, por outro lado, porque tudo tem um outro lado da dialética, ela, por outro lado, pode se tornar facilmente um clichê. Principalmente em vídeos, né? A gente passa do cinema para a arte do vídeo, em que vemos claramente o decurso narrativo do filme ser reduzido ou limitado a essa situação autorreferente do filme como pedaços de tempo que são justapostos de forma caleidoscópica. Vocês sabem, não é? O caleidoscópio é aquele tubinho que a gente, triangular normalmente, a gente gira e aquela imagem que está localizada no meio, ela fica refletida nas paredes espelhadas do tubo, formando várias, né, constelações, etc. Então, muito do vídeo, né, da arte do vídeo, é pautado por isso, por esse recorte e espelhamento caleidoscópico dessas frações de tempo, de modo a transformar todo o ambiente temporal da obra nisso, em recortes sucessivamente repostos de pedaços de tempo, de modo a que a coisa se transforma quase que exclusivamente num jogo. Não é por mero acaso que este é o tipo de procedimento mais usualmente empregado em videoclipe de música de indústria cultural. A gente vê muito claramente isso nos videoclipes, né? Você liga uma MTV, você vê isso operando o tempo todo. O que é o procedimento mais usual, padrão, é você filma a mesma música em 5, 6 ambientes. A música é tocada integralmente. Aí depois, na edição, você vai recortar essas 5 situações em que a música foi encenada, né? Ela foi atualizada em determinadas performances e danças, essas coisas todas, vai entrecortando e vai ensanduichando, né? Vai colocando uma justaposta a outra para formar esse contínuo, de modo a que todo o fluxo temporal vai ser interrompido e vai ser reposto caleidoscopicamente pela retroação de outro pedaço de tempo que foi retirado de outro lugar. Quer dizer, esta musificação, como eu falei, né, eu tinha falado antes, o cinema se musifica porque ele retira o peso, a carga e a profundidade semântico-narrativa na medida em que comenta a si mesmo como arte temporal. Pois bem, isso é o que o videoclipe faz, só com um pequeno detalhe, de forma estereotipada, repetida, insistentemente reafirmada neste procedimento de adequar a linguagem cinematográfica à linguagem musical. E aí aquilo que eu falei um pouco ontem também, não é? Que a música, atualmente, é uma música para se ver também, ela não se sustenta na pura abstração do som e mesmo apenas da fala. Ela carece de um componente didático, envolvente, fundamental e forte, que é a própria imagem, né? Até a própria MTV fala isso, né? Quer dizer, eu não vejo muitas, às vezes quando eu passava, estava olhando, eu via o narrador falando: se você não viu o clipe de uma música, você não sabe como ela é. Eu falei, nossa, mas é muito cinismo, né? Quer dizer, você precisa ver o filme para saber como a música é, qual a sua cara, vai, a sua feição e etc. Mas enfim, de certa forma, eu creio que o cinema, por exemplo, como o Glauber Rocha, ele faz isso muito bem em diversos momentos, essa ruptura da linearidade da narrativa como procedimento que reenvia o cinema a essa sua realidade mais plana, ou seja, abstrata, do decurso temporal como seu material mais próprio. Era isso. Ok, obrigado.
falar um pouco sobre essas perguntas que a Juliana colocou, que são muito instigantes, muito interessantes e tal. E aí, enfim, a gente pode continuar. Pode ser assim? Pegar um embalo aqui. Você perguntou como fica a historicidade para a arte efêmera. Eu diria o seguinte: a arte é contexto atualmente. A arte é contexto. A arte é plástica social, como dizia lá o Joseph Beuys. O aluno dizia que um dos elementos interessantes da arte é que ela se resigna a ser apenas um momento. E ele usou a ideia de fogo de artifício como emblema do que significa a arte contemporânea. É aquela que renuncia à sua continuidade temporal para se afirmar como diferente daquilo que o mundo pretende ser. De certa forma, existe uma espécie de metafísica da continuidade na nossa realidade cotidiana. E aí a arte, de alguma maneira, recusa essa metafísica da continuidade, da permanência, que é bem próprio das visões, né, ideológicas e metafísicas tradicionais, e que ela admite apenas acontecer por um instante. E aí a arte vai existir como aquela fagulha para um processo de reflexão sobre o seu significado, de tal maneira que a arte não apenas está em um contexto, mas ela é contexto, ela é colocação em perspectiva daquilo que nos mobiliza a pensar sobre ela em um determinado momento da história, da nossa vida, da nossa situação e tudo mais. Então, a arte há muito deixou de ser a coisa, passou a ser aquilo que é mobilizado por sua existência, mesmo que efêmera, pontual, instantânea, etc. Então, a arte não é a coisa acontecendo. A arte é o que nós pensamos sobre a arte. Ela, como eu falei ontem, são as nossas caras de interrogação, são as nossas críticas, as nossas inquietações e tudo mais. Eu tenho um blog em que eu falo sobre filosofia, psicanálise, arte, política. Eu gosto de falar de tudo ali, com diferenças absurdas de grau de conhecimento da coisa, mas eu convido todo mundo a ler. E esse texto que eu usei aqui hoje eu vou colocar lá no próximo sábado. Eu sempre faço as postagens no sábado, então já fica uma propaganda. Eu sempre faço uma propaganda no meu blog, eu não ganho nem um centavo com ele, mas de qualquer forma vale a pena. O endereço é verlainefreitas.blogspot.com. E aí, lá eu tenho, acho que há 2 postagens atrás, eu falei sobre arte, crise e crítica, em que eu falo exatamente essa ideia que a crítica de arte é arte. Ela faz parte do que o Arthur Danto chamou de mundo da arte, de modo que criticar a arte significa contribuir um pouco para ela, né? De forma análoga como o mictório lá do Duchamp não é arte na coisa mictório, mas é arte pelo modo com que é uma espécie de grão, né, que mobiliza todo um contexto de resistência, de indignação à coisa e tudo mais. Então a história está totalmente presente. Na verdade, o que essas artes de intervenção fazem, de atitude, como a do Duchamp e essas performances, elas, na verdade, a arte que elas mobilizam é a história. É a história de sua crítica, é a história de sua rejeição, é a história de seu enfrentamento com os meios tradicionais, etc. Na verdade, é um momento em que a história é a arte. Então, na verdade, ela não perdeu a história, ela fez o contrário. Ela se apropriou da historicidade das percepções para se alocar ali, né, nesse momento. É a minha perspectiva. A sua segunda questão é sobre o processo, né? O que é pensado em termos da objetividade do fazer e a objetividade da própria coisa. Um dos elementos que sempre caracterizaram a arte é o fato de que ela se coloca como um âmbito ilusório, quer dizer, de uma outra realidade descontínua com a nossa própria realidade. A arte contemporânea, desde a arte moderna, nós temos claramente aquele princípio de negar o caráter ilusório e ficcional da arte, ou seja, de traduzir o brilho, a excelência do estético na força com que os materiais nos impactam de forma direta, crua e imediata. E aí muito da arte contemporânea consiste em se dar ao esforço de tornar intuível, visível e objetificável o próprio processo do seu fabrico, né, da sua
realização. A gente vê claramente várias obras de pintura contemporânea em que os pingos vão ficando pelo caminho, né, os erros de composição, de tracejado, essas coisas todas, constituem elemento da visualidade final. Então, a trajetória fabril da obra é componente integral deste mecanismo de desespiritualização, de desculturalização, o Adorno chama de desartificação da própria arte. Esse é um conceito do Adorno muito interessante, uma desartificação da arte. É quando a arte deixa de ser um pouco arte neste registro de uma imagem polida que se dá a reconhecer em sua inteireza pictórica, musical, cinematográfica e etc. Então a arte se desnuda daquele brilho de completude, de imagética total, para então, nesse desnudamento, pôr-se a descobrir-se como algo que é cru, imediato, concreto, material, de modo que o processo, ao ser tornado visível na arte, se conjuga com esse esforço da arte de não se retirar da realidade para poder regá-la.